Maravilha, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Acorp. Hoje com o tema Novas oportunidades de serviços gerenciados de compartilhamento de arquivos. Desde já quero agradecer a participação de todos, muito bacana contar com vocês e consolidar a cada momento a nossa parceria. Vou me apresentar, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o César Brunelli, sou gerente de produtos e entre alguns fabricantes que cuido aqui dentro da Acorp, cuido da unidade de negócio Acorp Cloud Solutions. Tá legal? Então, qualquer dúvida é só me procurar. Aproveitar aqui o momento, quero apresentar também o Luiz Orlandi, para quem não conhece ele, tá? Ele é o nosso pré-vendas especialista em várias soluções Bom aqui dia, dentro da pessoal. Corp. Legal. E também o Rodrigo Stanislau, tá? Que é o nosso gerente técnico aqui, nosso parceiro que vai estar fazendo a apresentação de um dos recursos que compõe a Corp Cloud Solutions. Maravilha. Vamos lá. Antes da gente iniciar, tá? Com esse recurso de segurança de gerenciamento, eu vou falar brevemente, pessoal. Espera só um minutinho. Deixa eu desabilitar a minha câmera. Pronto, já voltei. Maravilha. Opa, só um minuto. Legal. Brevemente aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês, eu vou falar. Espera um pouquinho que eu clico nisso daqui e ele avança. Quem sabe faz ao vivo ou quem não sabe também faz ao vivo, né? Vamos lá. Mas antes de iniciar, pessoal, vou falar brevemente do que é a Corp Cloud Solutions, caso alguém ainda não conheça, tá? Como eu mencionei, é uma unidade de negócios focada em soluções em nuvem, com produtos que atendem todas as necessidades dos seus clientes, sejam elas proteção de dados, segurança e gerenciamento, tanto para ambientes on-premises ou nuvem, tá? Totalmente focada em parceiros MSP que atuam como prestadores de serviços gerenciados. E entre os inúmeros benefícios, vou citar apenas alguns aqui, tá bom? Custos totalmente previsíveis, abordagem proativa na resolução de incidentes, ou seja, você consegue fazer um trabalho totalmente proativo no ambiente do teu cliente. Com isso, planejando estrategicamente todos os passos que vocês têm que dar em conjunto. E, além disso, receita recorrente, o que é muito bacana, tá? De acordo com o modelo de negócio. Depois a gente marca um bate-papo, caso vocês queiram saber mais. Tá legal? Então, para saber mais sobre a Corp Cloud Solutions, no final do webinar, eu estarei compartilhando meus dados com um QR Code, que é só você escanear e adicionar nos seus contatos e me procurar. Teremos o maior prazer em atendê-los, tá legal? Agora sim, mudando de slide aqui. Mas o foco hoje, como eu mencionei, é apenas uma das features da solução a Corp Cloud Solutions, tá? A gente vai estar falando aqui da solução compartilhamento seguro. E para isso eu vou chamar aqui o Rodrigo Stanislau, já apresentei ele, tá? Que é o nosso gerente técnico dessa solução e vai estar fazendo essa apresentação para vocês. Tá legal? Rodrigo, agora é com você. Muito obrigado. Obrigado, César. Bom dia a todos, pessoal. Vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho dos pontos principais aqui do compartilhamento seguro que a Corp disponibiliza, tá? E depois a gente vai fazer um breve hands-on aqui da ferramenta para vocês terem uma ideia até mesmo do quão fácil a ferramenta é, tá? Bom, então, basicamente, o compartilhamento seguro, o que que é? Você vai ter um servidor de arquivos em nuvem que traz todas as seguranças, que você precisa para você poder ter o seu file server em nuvem, para você poder compartilhar os seus arquivos. Então, aí você vai ter uma facilidade para acessar os arquivos de forma remota, você vai poder compartilhar eles com usuários da sua empresa, com usuários de fora da sua empresa, tá? E você tem aí um sistema de colaboração muito interessante, que aí a gente vai poder trabalhar algumas das opções diretamente. Próximo slide, por favor.
Bom, uma das funcionalidades e o core business da ferramenta é você poder acessar remotamente e sincronizar os seus arquivos em nuvem, tá? Então, essa ferramenta ela vai trazer compatibilidade para vocês aí com o ambiente Windows, com Mac, aplicativos móveis para Android e para iOS. Então, você consegue ter essa versatilidade. Atualizações automáticas de arquivos. Então, você conseguindo trabalhar, salvando o seu arquivo, você vai ter ele já automaticamente salvo na nuvem, já protegido. Você vai poder sincronizar, fazer um backup de uma pasta, guardar ela num local seguro que você vai poder acessar de outros lugares. Você recebe notificações em tempo real de atualizações de arquivos, de criações de arquivos, de pastas que você tem acesso e assim por diante, tá? Próximo slide, por favor. O compartilhamento de arquivos, ele é feito de uma forma muito segura. Então, a a ferramenta em si, ela passa essa segurança para você, para que você possa acessar, tudo o que você precisa ali, através do quê? Do seu desktop, de dispositivos móveis, através do agente local ou de browser. Então você consegue, ter essa segurança e você consegue ter essa visibilidade de como que a ferramenta atua para você, tá. Então você consegue compartilhar dados críticos de uma forma segura, sem comprometer as informações. Você vai poder compartilhar arquivos únicos, pastas com diversos arquivos. Nesses links públicos, vocês vão poder colocar opções de data de validade, vai poder colocar uma senha, vai poder colocar limite para download. Então, por exemplo, vou mandar um link para o meu cliente que ele vale só para hoje. Se ele não baixar hoje, ele vai ter que me pedir novamente. Eu gero um novo link sem problema nenhum, mas a partir de amanhã o link já não está mais válido. Mesmo quem tem acesso ou quem já tem acessado uma vez, já não consegue fazer mais nada com aquele link. Você vai poder trabalhar com arquivos de qualquer tipo de tamanho, então não importa se você tem 1000 arquivos de 1 mega ou um arquivo de 500 gigas, você consegue trabalhar da mesma forma. A ferramenta ela traz esse suporte para você, tá? Você também tem versionamento dos arquivos, então qualquer tipo de edição feita dentro da ferramenta, ela cria uma nova versão para você. E com essa nova versão, você tem a possibilidade de auditar, você tem a possibilidade de verificar quem fez essa alteração, que tipo de alteração foi feita, e se for o caso, você consegue até recuperar e restaurar essa versão anterior do seu arquivo, ou versões, por exemplo, da semana passada, do mês passado, estando dentro do padrão desses até 999 versionamentos, você consegue trabalhar com isso. Então, você vai conseguir trabalhar gerenciamento, gerenciar compartilhamento de pastas, arquivos para qualquer tipo de usuário. Você pode dizer quais são as permissões que ele tem dentro de uma pasta e assim por diante. Próximo slide, por favor. Solução extremamente amigável. Vocês vão perceber que a interface tanto do MSP quanto do cliente final, ela é uma interface muito amigável, muito simples. Ela te convida a explorar determinadas configurações, tá? Então você vai poder trabalhar com usuários internos, externos, de qualquer lugar. Dependendo da configuração que você vai poder fazer para eles, você vai poder personalizar a ferramenta, você vai poder trabalhar, organizar unidades de negócios, grupos, equipes, tudo isso dentro da ferramenta. E aí você vai ter como armazenar essas informações e qualquer tipo de arquivos para você poder acessar de qualquer tipo de ambiente. Próximo slide, por favor. A ferramenta ela traz algumas integrações para facilitar questões de login, tá? E aí a gente tem a seguinte situação.
tá? Por exemplo, hoje nós temos ali integração com o Active Director, integração com SAML, LDAP, LDAP-S, para você fazer um sistema de single sign-on. Hoje esse tipo de integração é justamente para facilitar o login na ferramenta e trazer mais segurança para isso. Então você também consegue trabalhar dessa forma. Você tem integração com o Office Online diretamente pela ferramenta, então você não precisa ter uma conta ativa do Office Online para você poder editar arquivos do Office diretamente pela web. Então você já tem essa facilidade, porque a ferramenta entrega isso para você, tá? E aí você vai poder abrir, editar, criar, deletar arquivos aí da plataforma Office diretamente até mesmo pela web, se precisar. Próximo slide, por favor. Bom, a ferramenta traz um controle completo para a parte administrativa, tá? Então, os administradores vão ter uma visão global da ferramenta, vão poder gerenciar usuários, grupos, vão poder compartilhar políticas e configurações da ferramenta para esses tipos de usuário. Você vai poder auditar as atividades que o usuário está fazendo, você vai ter essas informações. Você vai ter inventário dos dispositivos conectados na ferramenta. Você vai poder bloquear determinados dispositivos que estão tentando se conectar na ferramenta, fazendo uma tentativa de ataque via brute force. Então você pode bloquear esse tipo de dispositivo, bloquear o usuário, você pode inclusive limpar remotamente, fazer um wipe data remoto dos seus dados que estão ali na ferramenta, tá? Onde você, se você tiver o problema de ter perdido um dispositivo ou ter sido roubado também, você pode proteger os seus dados dessa forma. Então a ferramenta te auxilia, deletando os dados e não permitindo um vazamento de informações. Você vai poder, por exemplo, fazer bloqueio de arquivos para evitar edições que não sejam feitas de forma simultânea, mas que uma tente sobrepor a outra e aí tenha que criar uma nova versão de um arquivo. Você vai poder trabalhar com relatórios diversos na parte de auditoria. E aí você vai poder fazer todos esses tipos de visualizações. Usuários administradores vão poder acessar arquivos de várias formas diferentes, vão poder fazer recuperações de arquivos que tiverem sido deletados e assim por diante, tá? Próximo slide, por favor. E aí, falando um pouco mais da parte de segurança e atendimento à compliance que a ferramenta apresenta, tá? A ferramenta ela se preocupa muito com a questão de segurança. Eh, no caso, ela já trabalha com criptografia nativa do AES 256. Então, todo o dado trafegado por ela até a nuvem, ele já vai criptografado, tá? Você vai poder habilitar duplo fator de autenticação na ferramenta, e aí dessa forma o que que você vai poder fazer? Pode configurar um Google Authenticator, Microsoft Authenticator, você pode receber um segundo fator de autenticação por e-mail, então isso daí faz com que a plataforma se torne ainda mais segura. Tem a possibilidade de recuperar arquivos após um ataque ransomware. Então, basicamente, como que funciona? Você tem a sua estrutura de arquivos já diretamente na plataforma segura. E aí, o que que você tem ali? Você tem os versionamentos. No caso de um ataque ransomware que infecte a sua máquina e criptografe os arquivos que estão ali, você tem como recuperar a versão anterior. E essas versões, elas são protegidas diretamente no data center, tá? Então, isso daí garante o quê? Que você consegue voltar a uma versão anterior do seu arquivo sem a necessidade de se preocupar com algumas questões relacionadas a pagamento de resgate para esse tipo de problema, tá?
Aqui também tem a parte de que eu já comentei de wipe data remoto, tá? A ferramenta ela atende normas como GDPR e LGPD para nuvens privadas, híbridas e públicas, tá? Você vai definir o que cada usuário vai poder visualizar, o que que ele vai ter acesso, tá? E aí você vai ter os registros dessas atividades e você vai conseguir saber exatamente como que está o gerenciamento dos seus dados. É, Pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui da ferramenta, eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho primeiro da console do revendedor e depois referente à console do cliente final. Só um minuto. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat, tá? Que aqui no finalzinho a gente abre um espaço para elas, tá bom? Bom, pessoal, essa daqui é a console do MSP, tá? Vocês vão ter acesso a uma console exatamente igual a essa, tá? Vocês vão ter uma conta abaixo aqui da Corp e vocês vão conseguir gerenciar todos os clientes de vocês. Mas basicamente é uma console bem simples para a parte de gerenciamento das contas. Então, por exemplo, aqui no My Account você tem informações aqui da sua conta, da sua empresa. Histórico e capacidade. Aqui você vai poder configurar, por exemplo, quantas versões isso daqui vai ser aplicado para os clientes que estão abaixo de vocês. Então, isso daqui, pessoal, é como se fosse um limite mínimo. Então, se você colocar aqui como 500 versões, o seu cliente ele não pode configurar nada abaixo de 500. Tá? Ele só vai poder configurar acima. Então, isso daqui entra como um limite mínimo. Então, é interessante ter isso daqui, por exemplo, com 10, 15 versões ou dias, alguma coisa assim, para o seu cliente ter a liberdade de escolher quanto tempo ele gostaria de configurar na conta dele. URLs de acesso. Aqui você vai conseguir configurar um subdomínio para vocês, tá? E aí vai ficar nome da sua revenda e a ferramenta, tá? No caso de skinning, vocês vão conseguir configurar todo o white label de vocês. E aqui vocês vão poder colocar o quê? Vocês vão poder colocar o logotipo da empresa de vocês, vocês vão poder colocar o logotipo do browser, vocês vão poder definir as cores da sua empresa. E aí vocês vão ter esse resultado aqui, tá? Bom, aqui vocês também conseguem ter acesso, fazendo um refresh aqui. Bom, aqui vocês também vão conseguir, por exemplo, cadastrar revendas abaixo de vocês. Na parte de usuários, admins, é onde vocês vão cadastrar, por exemplo, usuários que terão acesso diretamente à console de vocês, que vai ter acesso exatamente a essa console aqui. E na parte de companies é onde vocês cadastram as empresas. Então, por exemplo, aqui você vai cadastrar uma empresa que você vai abrir um trial para ela ou que você acabou fechando um contrato, tá? E dessa forma aqui no Add Account, você vai colocar o nome dessa empresa, o e-mail do administrador da empresa,
E nesses outros dois parâmetros de storage máximo e quantidade máxima de usuários, isso daqui vai ser com base nos planos que a Corp vai disponibilizar para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui tem planos que vão ser com base em uma quantidade máxima de storage e quantidade máxima de usuários. Isso daqui vai proporcionar que o cliente possa utilizar a ferramenta até esses limites dentro do plano que ele contratou. Depois disso, ele faz um upgrade de plano de forma automática. Criou o padrão aqui que você precisa, é criado um registro igual a esse daqui, tá? Então, por exemplo, aqui dentro, vocês também vão conseguir dar uma olhada, vocês vão conseguir fazer algumas atualizações, tá? Deixa ele carregar aqui, mas aqui você já vai conseguir definir alguns parâmetros do que vai acontecer na conta do cliente final, tá? E aí aqui você consegue modificar, por exemplo, questões como o storage máximo. Ah, eu criei aqui com 100 gigas, mas o meu cliente agora ele está querendo 500. Você pode alterar a qualquer momento aqui a quantidade de usuários, versionamentos e assim por diante. Aqui você também pode habilitar hard limit. Então, basicamente, o que que seria isso, tá? O seu cliente, ele não quer fazer nenhum tipo de upgrade, ele fechou um contrato com vocês e fala assim, não, é só isso que eu quero pagar por mês, não quero fazer upgrade. Você pode habilitar o hard limit para que ele não passe do que foi definido com storage e quantidade de usuários. Isso vai evitar que haja uma cobrança desnecessária, tanto para vocês quanto para o cliente de vocês. Bom, da console do revendedor é bem tranquilo, é bem simples. Aí agora vamos dar uma olhada aqui na console do cliente final, tá? Deixa eu só dar um refresh aqui para revalidar. E aí a gente já começa a falar dela aqui diretamente. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui vamos começar por lista de compartilhamentos, tá? Que são as listas de compartilhamentos ou share principal? Aqui são aquelas pastas principais que você gostaria de disponibilizar no seu servidor de arquivos em nuvem, no seu compartilhamento seguro, tá? Bom, aqui você pode criar as pastas que você deseja, tá? Sempre diretamente aqui. E aí explicando, tá? A console web normalmente é para a gente fazer uma configuração inicial do ambiente. Depois que o ambiente estiver pronto, nós vamos utilizar diretamente pelo agente local, que eu vou mostrar ali para vocês, tá? Mas assim, criando as pastas que nós temos aqui, dentro das pastas especificamente, o que que a gente pode ter? Pode criar novas pastas, pode fazer upload de arquivos, a gente pode criar pastas, subpastas, estruturas, não tem problema nenhum, tá? E também a gente pode já carregar arquivos que a gente gostaria de ter ali dentro e assim por diante. E depois as movimentações a gente vai fazer como um drive normal. Bom, aqui na parte de links é onde vocês vão gerenciar os links públicos que foram criados no ambiente de vocês. Em dispositivos, vocês vão conseguir gerenciar os dispositivos que estão conectando diretamente no seu ambiente. Então, aqui você tem, por exemplo, versões específicas, tá? De, de ambientes que estão se conectando, e aí se é através de um PC, se é através de client web e assim por diante, tá? Na parte de configurações de conta, a gente define algumas informações aqui diretamente, restrições de senha. Vocês vão poder fazer da seguinte forma: para acessar aqui o compartilhamento seguro, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que forçar o usuário a ter uma senha mais forte para ele poder acessar aqui. Então você pode colocar alguns parâmetros, tá? Você pode dizer que a senha tem que ter um número X de caracteres, tem que usar a letra maiúscula, minúscula, tem que possuir caracteres especiais e assim por diante.
Você pode fazer configuração de bloqueio de usuários. Então, tem um usuário tentando se conectar na ferramenta, está errando a senha constantemente. Vamos bloquear ele aqui por 10, 15, 20 minutos para a gente tentar entender o que está acontecendo, se é ele mesmo, se não é, e assim por diante. Autenticação em duplo fator, você pode habilitar e você também pode impor que ela seja obrigatória para todos os seus usuários, tá? Caso vocês queiram utilizar uma chave de criptografia diferente da padrão do AES-256, vocês podem trabalhar também, tá? E aí vocês podem, inclusive, colocar senhas especificamente nos arquivos para ele criptografar diretamente. Na parte de links públicos, vocês conseguem definir especificamente quando um link público for criado, qual é o padrão que ele já vai ser montado. Então você pode dizer, eu quero que ele expire sempre em 14 dias. Você pode modificar isso daqui. Lista de permissões de IP. Essa daqui é uma regra bem interessante que a ferramenta disponibiliza, tá? E aí, como que funciona essa regra? Ela vai garantir para você que somente usuários que estejam dentro do IP ou da faixa de IP que vocês estipularam aqui dentro vão ter acesso à ferramenta. Fora desses IPs, ele não consegue acessar esse ambiente. Então, é uma forma de você proteger, é uma forma de você ter isso daí diretamente, tá? No histórico aqui, no ambiente do cliente final, ele pode fazer a modificação que ele precisa de acordo com os padrões que foram implementados. A integração do Office Online, então aqui você pode habilitar para que o cliente final tenha essa integração diretamente. Isso daqui é feito na console do revendedor. Definir idioma padrão. Aqui você consegue visualizar a capacidade da ferramenta e aqui, por exemplo, ele vai dizer o que a ferramenta está consumindo na questão de arquivos, arquivos deletados, arquivos de histórico. Então, por exemplo, um arquivo que está dentro dessa ferramenta, se ele for deletado, ele fica por até 60 dias numa espécie de lixeira, que pode ser restaurada a qualquer momento, tá? Só que esse arquivo, ele vai ser contabilizado como arquivos deletados. Então, ele vai contar no espaço que está sendo utilizado pelo cliente e que pode ser restaurado ou não. Depois desse período, o arquivo é deletado de forma definitiva e aí depois disso não pode mais ser restaurado. A gente pode fazer gerenciamentos por grupos ou por usuários, tá? Então, por exemplo, gerenciamento por grupos. Basicamente, o que que vai ser? Se vocês já têm uma ideia de como que funcionam os grupos e permissões do AD, basicamente é a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Você vai criar um grupo, vai dizer que esse grupo tem acesso a determinado número de pastas e o que que ele pode fazer dentro dessas pastas. Perfeito, está criado dessa forma. E aí, desse jeito aqui, você já consegue estipular diretamente o que está sendo feito, tá? Bom, com o grupo criado e definido tudo que está atrelado aqui nas pastas, na questão de usuário, você pode criar usuários diretamente aqui na plataforma, tá? Então, para criar um novo usuário é bem simples: nome, sobrenome, e-mail e o tipo do usuário. Bom, ele pode ser externo, interno ou administrador. O usuário externo, basicamente, ele só vai ter acesso a uma pasta que você definir e ele não pode fazer nada a mais do que isso dentro dessa pasta. Um usuário interno, ele também vai ter acesso a uma determinada pasta, mas ele pode dar permissões para outras pessoas terem acesso à mesma pasta que ele tem. Já na questão de administrador, ele vai poder ter acesso a todas as configurações aqui da web, tá? E vai poder definir também algumas informações, tá? Então, o administrador ele já vai ter um acesso full para fazer todas as configurações da ferramenta. Com o usuário criado, a gente pode basicamente dar uma olhada e selecionar, por exemplo,
um usuário específico e dizer assim, bom, esse usuário aqui, ele vai ter acesso a determinadas pastas. Então, a gente vai poder definir para ele aqui o que que ele pode ver e o que que ele não pode ver. Deixa eu só ver aqui novamente. Aqui. Por exemplo, aqui o que que eu posso dizer, tá? Ó, bom, adicionar um compartilhamento. Então, eu vou dizer o seguinte: esse usuário vai ter acesso a determinadas pastas que já estão disponíveis no meu ambiente. Ou então eu posso dizer o seguinte: olha, ele vai fazer parte de um grupo, por exemplo, aqui gestores, e o grupo gestores já foi definido com tudo que ele vai poder visualizar. Então, isso daqui já deixa as coisas configuradas da forma correta. Aqui, o cliente final, ele vai poder ter uma configuração de white label para ele também, mas isso vai depender muito se você, como SP, como MSP, vai permitir que o seu usuário possa customizar a tela dele. Por quê? Se você quiser que ele veja o logo da sua revenda, o logo da sua empresa, o cliente final vai enxergar essa configuração aqui, sempre da revenda que está criando ele, tá? Então você tem essas informações aqui disponíveis. Na parte de relatórios, pessoal, a gente tem alguns relatórios baseados sempre na questão de auditoria. Então, por exemplo, relatório de armazenamento. Aqui você vai conseguir levantar e puxar informações de o que cada pasta está consumindo dentro do seu ambiente. Então, às vezes você precisa saber qual que é a pasta que está mais cheia, qual que é o share que vai estar consumindo mais dados para você ter uma ideia do que tem lá, do que está sendo colocado dentro dali. Esse daqui é um relatório que vai te ajudar. Relatório de arquivos e pastas é talvez o relatório mais com base na questão de auditoria que vai ter aqui dentro, porque ele trabalha nas questões de eventos que aconteceram dentro da ferramenta. Então, por exemplo, você vai poder selecionar uma pasta que você quer auditar e você vai poder dizer o seguinte: ó, eu quero saber quem foi que fez download de arquivo. E o que que é um download de arquivo, tá, pessoal? Não é basicamente você pegar e clicar no botão e falar, quero fazer download. Não. Quando você abre o arquivo para você visualizar ele, você já fez um download dele para sua máquina, tá? Então aqui eles já centralizaram todas as informações do tipo abriu só para visualizar é download, abriu e editou é download, baixou uma cópia é download e assim por diante. Então aqui você já consegue ter várias informações. Ah, quem fez upload de arquivo ou quem atualizou um arquivo, quem excluiu, quem copiou o arquivo de um lugar para o outro, qualquer movimentação de arquivo, se alguém mudou o nome de um arquivo, se teve alguma restauração, se alguém criou um link público para acessar esse arquivo de fora, se alguém excluiu um arquivo de forma permanente. E aí você pode escolher usuários que estão disponíveis, data de início e término para os filtros. Também tem o relatório de arquivos e pastas públicas, que é basicamente esse daqui, mas focado em pastas que estão publicadas. Relatórios de usuário, para entender as atividades que cada usuário está fazendo. E relatórios de login do usuário, para saber quando que ele está logando, de onde, se tem IPs diferentes e assim por diante também. Essa ferramenta aqui de restaurar histórico, lembra que eu comentei com vocês a questão da ferramenta poder se proteger de ataque ransomware? Então, com essa ferramenta de restauração de histórico, a gente pode pegar uma pasta inteira e restaurar ela com todos os arquivos que foram criptografados para uma versão anterior. Então aí você consegue fazer esse tipo de restore por arquivos ou por pasta e aí restaurando um lote de arquivos. Bom,
Tudo isso ok. Aqui nós estamos falando do modo de configuração da ferramenta. E aí, como que o usuário vai utilizar isso no dia a dia dele, tá? O usuário ele vai instalar um agente local e esse agente vai rodar como um serviço aqui e basicamente é esse o resultado que a gente vai ter, tá? Bom, esse agente ele faz um mapeamento para você, ele fica aqui do lado do relógio, então normalmente você não vai se preocupar com ele. Mas só para você entender, tá? Então, aqui, o que que a gente tem, tá, pessoal? No meu computador é criado, por exemplo, a unidade aqui disponível. Então, nessa unidade, a gente consegue trabalhar e ter todos os mapeamentos, todas as pastas que o meu usuário tem acesso e que pode ver. Aí, aqui dentro das pastas, eu posso vir aqui, eu posso criar outras pastas, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos criar uma pasta aqui, teste. Ele cria a pasta para mim. Qualquer arquivo que eu possa criar aqui dentro não tem problema nenhum. Posso abrir o arquivo, posso visualizar, ó, teste de upload, salvo o arquivo, posso fechar ele. Dentro aqui, por exemplo, da pasta teste, se eu criar aqui, por exemplo, um arquivo do Word, então vamos deixar com esse nome aqui mesmo. Aí eu vou abrir esse arquivo e aqui, ó, teste de up também. Salvei aqui o arquivo. Quando nós estamos trabalhando através do agente local, que que acontece? Nós precisamos salvar o arquivo para a ferramenta entender que isso daqui é uma atualização que tem que ser mandada para a nuvem, tá? Toda vez que eu salvo, ele manda um commit para lá e atualiza o que a gente tem em nuvem. Aqui no agente local, nos logs de sessão, a gente pode perceber o quê? Ó, ele manteve um registro aqui para mim, ó, que eu criei uma pasta, eu renomeei a pasta, eu atualizei um arquivo, esse arquivo teste, eu criei um arquivo e atualizei ele. Então, tudo isso daqui vai ficando, por exemplo, aqui na máquina, como um registro do que foi feito. E aí, se a gente voltar aqui para a web, por exemplo, aqui em lista de compartilhamentos, nessa pasta aqui, web, né, vocês já vão perceber, ó, que agora tem o arquivo e tem a pasta teste. Dentro da pasta teste, ele já tem um arquivo aqui também criado, tá? Então ele vai fazendo essas configurações e essas atualizações. Bom, pessoal, aqui da parte da ferramenta aqui de compartilhamento seguro, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Aí agora eu volto aqui pro César para a gente dar continuidade. Maravilha, Rodrigo. Show de bola. Vamos lá, abrindo aqui um espaço para dúvidas. Eu ainda não vou compartilhar minha tela para que eu possa ter acesso aqui ao chat. Então vamos lá, se tem alguma dúvida, alguma coisa aqui. Legal. Newton Blank, qual a diferença para o Dropbox, por exemplo? Rodrigo. Bom, vamos lá. As ferramentas elas são bem similares, tá? O Rush Files ele trabalha muito a questão de um conceito de servidor de arquivos em nuvem. Então, o fluxo seria, por exemplo, você acessar os dados que estão no servidor em nuvem. O Dropbox, no caso, o intuito inicial dele, por exemplo, é pegar um dado que você tenha no seu notebook e compartilhar ele na nuvem. Então, seriam fluxos de informações diferentes, tá? É como se você tivesse pegando um dado local e fazendo uma cópia dele para a nuvem. Já na ferramenta de compartilhamento, você tem uma estrutura em nuvem que você pode acessar de qualquer lugar, tá? Um ponto que a ferramenta se destaca é na questão de segurança e compliance, tá? Que o Dropbox
atende de forma tão completa quanto essa ferramenta consegue atender. Show de bola. Aqui ele está questionando: na auditoria fica registrado qual usuário acessou cada arquivo pela demonstração que você fez, né? Bem detalhada nessa parte. A gente viu que sim, né? Tem toda a questão de Sim, auditoria que você consegue ter visão total de tudo que aconteceu lá dentro, né? isso mesmo. Uhum. Maravilha. Em um eventual cancelamento de contrato, como faz para fazer o download de todos os arquivos? Bom, normalmente o que que a gente aconselha, tá? Isso daí ser solicitado com 30 dias de antecedência, mas você tem uma opção inclusive de sincronizar os dados localmente. Então, vamos imaginar o seguinte: você tem 500 gigas armazenado em nuvem, você pode simplesmente clicar com o botão direito e pedir para sincronizar os dados com o seu servidor local. Basicamente, ele vai baixar uma cópia daqueles arquivos para o seu servidor. Depois você precisa tirá-los do Rush Files, copiando e colando de forma simples, tá? Mesmo ele tendo sincronizado localmente, os dados ainda estão no Rush Files, eles ainda estão criptografados, tá? Ele fica inteligível quando você está utilizando pelo agente. Então, isso daí ajuda a proteger as informações. Para tirar de lá, é só você selecionar a pasta que você quer e copiar para fora, para outro disco. Show de bola. Aqui ele questiona sobre backup dos arquivos, né? Se precisa, se não precisa, pela demonstração também, na explicação que você deu. Ele já cria versões, né, dos arquivos, então a gente pode considerar isso como backup, mas também nada impede da gente usar um outro software, um software propriamente dito de backup, para fazer backup disso, né? No caso você precisaria fazer a sincronização das pastas ali diretamente para uma máquina, mas Uhum, está sendo discutido juntamente com o fabricante, um sistema de backup de forma separada. Então isso daí é um case que está em andamento. E aí, dessa uhum, forma, você teria, por exemplo, os dados que ali, como é um data center Tier 3 com toda a redundância, inclusive com relação a disaster recovery, o dado em si você não tem a preocupação de perder, tá? O uhum. que você não pode é fazer um manuseio errado do software e deletar ele por conta própria. Tá. Então, por isso que está sendo discutido uma forma de backup, porém com um adicional ao produto. Show de bola. Vamos lá. Tecnologia da informação. Eu não sei quem é, mas fez uma pergunta aqui em relação ao licenciamento do Office, que você falou que podemos acessar sem ter licença. Como fica essa situação do licenciamento em relação ao Office? Isso, é bem tranquilo. Ó. Imagina assim, mesmo que você não tenha um licenciamento do Office ativo na sua máquina, quando você estiver acessando pela web, e aí no caso isso é uma questão exclusivamente pela console web da ferramenta, essa integração ela é dada de graça mediante a qualquer contrato, desde o mais simples até o mais caro. Então, qualquer cliente que tenha esse acesso, ele vai poder, pela web, abrir um arquivo do Word, abrir um arquivo do Excel, abrir um arquivo do PowerPoint, editar ele ali na web mesmo, no próprio browser. E quem faz essa integração é o Office Online em parceria com a ferramenta. Uhum. Show de bola. Não sei se respondeu a sua pergunta. Tecnologia da informação. Se sim, só dá um okzinho para a gente. Seguindo aqui, é, Bruma Hope, tem um valor mínimo de consumo pelo cliente ao mês? Sim, o pacote mínimo ele envolve até 100 gigas de espaço em nuvem e até 10 usuários.
Aí depois as questões de valores, o César e a equipe deles vão poder compartilhar com vocês, tá? Mas é sempre baseado em pacotes. Então o pacote mínimo ele é bem acessível, tá? Show, isso que eu ia comentar. Depois, pessoal, a gente vai enviar um e-mail para vocês, tá? Com os nossos contatos. A gente já pode colocar uma tabelinha para vocês terem uma ideia dos valores, tá? Não temos mais perguntas, mas eu queria aproveitar esses 2 minutinhos para a gente, né, até que a gente tem aqui, Rodrigo. Eu queria que você comentasse um pouco. A gente tem conversado muito sobre essa solução, a gente tem feito vários testes, e um dos pontos que são entre os mais importantes é justamente as vantagens para, por exemplo, para os nossos parceiros que são bem fortes em Microsoft, né? Que a primeiro momento a gente imagina que são concorrentes do que a gente tem lá de Microsoft. Não, você já chegou a falar para a gente de alguns benefícios, as vantagens, né, em relações até comerciais, né? Do quão importante é esse recurso voltado a esses parceiros que vendem Microsoft e como Sim. eles poderiam estar ofertando isso, né? Fala um pouco para Uhum. a gente sobre isso, por favor. Bom, vamos lá. O que que acontece, tá? A ferramenta ela tem um custo muito interessante, muito agressivo e acessível, tá? Hoje muitas empresas elas estão trabalhando de que forma? A intenção não seria, por exemplo, tentar competir com outras situações, mas trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, você não vai chegar num cliente que já usa o OneDrive e falar assim, ó, vamos tirar isso daqui para colocar essa ferramenta. Isso daí vai gerar um desgaste com o cliente. Muitos clientes hoje estão utilizando a ferramenta em parceria até mesmo com o OneDrive. Então, tem clientes que precisam adquirir 1 tera adicional para o SharePoint e isso daí para eles acaba ficando muito caro. E quando vocês verem o valor de 1 tera em cima dessa ferramenta, muitas empresas estão aderindo e trabalhando em conjunto. Por quê? Isso está reduzindo demais o custo de armazenamento da empresa. Então, está ajudando bastante. As duas ferramentas trabalham em perfeita harmonia, sem problema nenhum. E isso daí faz com que você ganhe mercado já até mesmo em clientes que têm esse tipo de tecnologia, utilizando o OneDrive ou alguma outra ferramenta. Lógico, clientes que às vezes estão insatisfeitos por causa de valores, alguma coisa assim, a migração é muito mais tranquila, é muito mais fácil, né? Mas a ferramenta ela pode coexistir e trabalhar de forma colaborativa com essas outras plataformas também. Perfeito, Rodrigo. Então, pessoal, se a gente for analisar e se a gente questionar, por exemplo, qual é o perfil do cliente, segmento, tamanho, a gente atende qualquer um, qualquer cliente. Basta eles terem essa necessidade de um compartilhamento seguro de arquivos, auditoria e tudo mais. Lembrando que o Rodrigo mencionou, né, sobre a questão da LGPD, por exemplo. Então, é muito bacana, tá? É um produto bem aderente aí às necessidades dos nossos clientes. E aí, pessoal, para mais informações, dúvidas, o que vocês tiverem, vocês entram em contato com a gente, tá? Eu vi que o Silvio compartilhou a tela, muito obrigado. Ó, tem aí o QR Code com os meus contatos, pessoal, por favor, né, aponta aí o teu celular, adiciona o meu contato, me chama. De qualquer maneira, a gente vai fazer um follow-up com vocês em relação a esse webinar, o que vocês acharam sobre o conteúdo. A gente vai passar mais informações. Vamos passar também o link dessa gravação, tá? Para vocês compartilharem, assistirem se necessário, tá bom? E seguindo aqui, nós temos uma pesquisa aqui de satisfação, tá? Por favor, pessoal, clica aí, preenche rapidinho um questionamento aí, um questionário rapidinho, para que vocês possam estar nos ajudando a seguir com os próximos temas, os próximos webinars e ter esse feedback de vocês, para saber justamente o que vocês acharam, tá?
Desde já eu quero agradecer todos os participantes, quero agradecer o Rodrigo pela excelente apresentação. Rodrigo, muito obrigado. Agradecer o Luiz aí também, pessoal, que é o nosso pré-vendas. Tá? Então, o que vocês precisarem, por favor, entre em contato conosco, não só desse produto que vocês viram hoje, né, que é o compartilhamento seguro, como vocês já conhecem, né, é óbvio que o core do negócio é um fabricante que está por trás disso. Depois a gente passa mais informações para vocês também em relação a isso, tá? Mas, inclusive, se quiserem conhecer mais sobre o que é a Corp Cloud Solutions, que eu mencionei lá no início, por favor, entre em contato conosco, tá? E, mais uma vez, pessoal, obrigado. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, quer agregar em alguma coisa aqui. Silvio, que está aqui presente também. Tá, tem espaço aí, tem mais uns minutinhos para isso. Se não, desde já, mais uma vez, eu quero agradecer a todos, tá? E aguardem o próximo webinar que estaremos enviando o convite para vocês. Tá legal? Obrigado, Edinho. Obrigado, Ricardo, que sempre está presente aí nos nossos webinars. Muito legal. Ricardo, esse produto é muito bom, cara. Depois a gente marca um bate-papo para conversar, que eu tenho certeza que você deve estar bem animado aí com ele. Deve ter gostado bastante do que viu, não só você, tá? Mas os demais. Então, é só entrar em contato conosco. Tá legal, pessoal? Vamos então encerrando por aqui. Muito obrigado, até o próximo. Um grande abraço para todos. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Bom dia a todos. Valeu, Valeu. pessoal. Bom restinho de semana. Um abraço. Um abraço.